Minha família, ela é muito grande, cheia de tias, cheia de primos, espalhado por várias cidades diferentes. E a minha família também tem o costume. Quando uma adolescente está fazendo muita coisa errada, geralmente é mandada para casa das minhas tias da cidade grande, porque elas são muito rígidas e rigorosas e é uma forma de disciplinar essas pessoas. Aí, beleza, né? Até que quando eu completei mais ou menos 16 anos de idade, eu tava desentendendo demais com a minha mãe. Por quê? Porque eu gostava de farra, eu gostava de sair, eu queria beber, eu queria curtir, e a minha mãe vivia tentando me bloquear. Eu tinha 16, o meu irmão 15 e a minha irmã 14. Aí era assim, por exemplo, minha mãe mandava fazer o serviço de casa. Aí eu questionava a minha mãe, por que a minha irmã não faz? Ah, porque sua irmã é mais nova. Aí, por exemplo, eu saía, chegava tarde da rua, e minha mãe me bloqueava. E falava pra mim que a próxima vez ela ia me deixar do lado de fora. Eu falava, por que você não implica com meu irmão? Ah, porque ele é homem. E a gente vivia nesse pega, vai capar. E aí, teve um dia que eu mentia muito pra minha mãe, porque tudo que eu pedia pra ela não deixava, ela gritava, a gente brigava, era horrível. Eu menti pra minha mãe que eu ia dormir na casa de uma amiga. E aí eu ia pra casa dessas amigas, mas era pra quê? Pra gente ir pra baile funk, pra gente curtir, pra gente dançar, pra gente beber, várias coisas. Em um desses baile funks eu acabei conhecendo um boyzinho de 19 anos de idade. E aí a gente começou a se envolver e a gente começou a namorar escondido, óbvio, porque minha mãe não deixava eu namorar. Aí um dia ele virou e falou assim, ele sabia de toda a minha história, sabia que dentro da minha casa era muito difícil minha convivência com a minha mãe, que eu era empregada dentro de casa, barará. Ele falou pra mim, nossa, eu ia amar se você viesse morar comigo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí quando eu menti pra minha mãe que eu ia pra um baile e no outro final de semana, eu cheguei em casa e a minha mãe tava sentada, ela tava com faísca nos olhos, ela tava vermelha de raiva. Ela descobriu que eu tava mentindo, ela falou, você mentiu pra mim, você falou pra mim que tava na casa da sua amiga, você tava no baile funk, vai pro seu quarto agora, você tá de castigo, você não vai sair enquanto eu mandar. Mas assim, a minha mãe, ela não mandava em mim, ela não conseguia pôr rédeas em mim, então eu fiquei com muita raiva, entrei dentro do meu quarto, peguei minha mochila de escola, enfiei uma meias dúzia de roupa na minha mochila, fechei, coloquei nas costas. No mesmo segundo eu saí de dentro do meu quarto, eu passei pela sala, eu saí de casa sem a minha mãe perceber. Minha mãe tava na cozinha, minha mãe nem viu que eu saí de casa. Mandei mensagem pro boy e falei, tô indo pra sua casa. Ele falou, tá bom, vem. E eu fui pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele adorou. Morava ele e a mãe dele. E a mãe dele me tratou super bem. E essa madrugada, eu e ele, a gente, tipo, ficou a madrugada inteira juntos, curtindo, tal, acordados. No outro dia eu só mandei mensagem pra minha mãe falando que eu tinha saído de casa e que eu não voltaria. Minha mãe me ligando, minha mãe indo atrás de mim e nada. E eu também parei de estudar, porque eu não tinha interesse nenhum em escola, eu não tava nem aí pra nada disso. Então, eu só queria ficar na casa do meu boy vivendo a minha vida. Só que, o que acontece? Tinham dois problemas. Um é que ele morava com a mãe. Dois é que ele não trabalhava. Então era muito difícil ele não trabalhar, eu não trabalhava. E tipo, o clima na casa dele era meio esquisito. Porque por mais que a mãe dele me tratava super bem, a mãe dele era um pouco suja, um pouco porca. E a casa era muito desorganizada. Que casa bagunçada, tudo estranho, tudo velho. Que ambiente pesado que era ali. A mãe dele às vezes saía, ficava 3, 4 dias na rua e não deixava nada pra gente comer. E como eu não trabalhava, ele também não, eu tava passando muita dificuldade. Então com o passar do tempo e também ele e ela começaram a me tratar diferente, ela me tratava mais como visita, entendeu? E eu senti o clima pesado e pensei comigo, isso aqui não é futuro pra mim. E o que eu faço agora? Pra onde que eu vou? Pensei, né? Falei, eu vou pro meu pai. Aí peguei e falei pra ele que não dava mais pra morar na casa dele, enfiei tudo que era meu de novo dentro da minha mochila, fui pra casa do meu pai. Chegando lá na casa do meu pai, ele me recebeu até bem, e a mulher dele, que eu nunca gostei, também me recebeu super bem. Só que eu tava dormindo num sofá duro, porque não tinha colchão pra mim, e eu não fazia nada o dia inteiro. E óbvio que isso ia estressando meu pai chegava de serviço, minha madrasta também, eu tava sem fazer nada. E o meu pai virou pra mim e falou, olha, não tá certo. Por quê? Porque você não tá estudando, eu não tenho a sua guarda, entendeu? Quem tem a sua guarda é a sua mãe. E se a sua mãe não tá dando conta de você, então eu vou te levar no conselho tutelar. E aí foi isso que ele fez. Ele foi e me levou no conselho tutelar. Chegou lá e eu reencontrei minha mãe. Nossa, ela tava com um semblante tão triste assim pra mim, sabe? E eu só fiquei de fora. Fiquei sentada numa salinha e lá dentro da sala meu pai, minha mãe e a conselheira. E eles ficaram lá 1 hora. De repente, saiu a sentença. Você vai ser encaminhada pra casa da sua tia. Você, sua guarda, foi encaminhada pra casa da sua tia. Seu pai e sua mãe concordaram. Sua tia também. Meu mundo caiu. Porque a fama era que todas as adolescentes que foram pra casa das minhas tias viveram um regime extremamente rigoroso
e que a gente não tinha liberdade de fazer nada e que minha vida ia mudar completamente. Só que eu ia fazer o quê? Eu não podia fazer nada, não podia falar nada. Quem se colocou naquela situação fui eu mesma, eu que tava aprontando e eu não tinha moral nenhuma, nem pra falar com a minha mãe, nem pra falar com o meu pai. Então a gente saiu lá do conselho tutelar, só passamos na casa da minha mãe, pegamos tudo que era meu, que minha mãe já tinha deixado arrumado. Meus irmãos me olhando assim, minha irmã de 14 anos me zoando, falando: ah, vai ser empregada da tia, vai ser empregada da tia. Tipo, ai, que ódio. Porque eu sabia que eu ia realmente virar empregada dela, né? Era isso, pra isso que eu tava indo pra lá. E aí me levaram. E dentro do carro a minha mãe veio, tipo, começou a falar, né? Ficou muito preocupada comigo, que ela tava muito triste, mas que agora eu ia aprender o que era regime de verdade, que ela não pensou que a filha dela ia ter que passar por isso, mas que tem que passar, então que passe. Que ela já tinha ligado pra minha tia, já tinha conversado com ela e já tinha falado pra ela tudo que ela podia fazer. Qualquer coisa que eu fizesse, ela tinha autoridade de me corrigir, que eu tava indo pra lá pra isso. Eu já fiquei assim, né? Aí beleza, cheguei na casa da minha tia. Eu só fui na casa da minha tia umas pouquíssimas vezes quando eu era criança, passar férias. Dessa vez eu já era tipo uma adolescente, entrando pra vida assim, jovem, mais adulta. E eu tava indo pra morar, não era de visita com meu pai e com a minha mãe, né? Eles só me deixaram lá. E beleza, a casa da minha tia era muito grandona, os muros altos assim, sabe? Uma casa bem bonita, bem chique. E tipo, eu já fui entrando e a minha tia é assim, na casa dela, ela coloca as nossas roupas, as nossas malas dentro do armário dela. E ela escolhia as roupas que a gente ia usar. Então ela foi me dando algumas pecinhas que eu ia usando e me falando tudo que eu ia fazer. Como que era, como que funcionava, me mostrou meu quarto de serviçal. Ela falou: você tem que ficar descalça dentro de casa pra diferenciar os hóspedes da empregada, entendeu? Esse é uma das disciplinas, porque a minha tia, ela não falava castigo, ela falava disciplina. E ela era tão calminha, sabe? Aí ela fazia uma listinha e deixava todos os dias essa listinha do que eu tinha que fazer. E ela pegou e pediu o meu telefone, falou que me daria o telefone quando eu precisasse. Aí eu fui pedir pra ela: não, tia, deixa eu ficar com o meu celular. Ela olhou pra mim, dentro dos meus olhos, e falou: tá bem, eu deixo você ficar com o seu celular. Você não vai fazer nada de errado, então quando eu pedir pra ver o seu telefone, você vai deixar, não é mesmo? E eu, tipo, ela explicava tudo tão bonitinho, ela conversava tão direitinho que não tinha como eu retrucar. Tipo, vivia tentando não deixar pra ter que cair, né? E aí ela deixou o telefone comigo. E tipo assim, ela me colocou numa escola bem melhor e eu ia e voltava andando. Só pro primeiro dia de aula que eu cheguei lá, eu tinha feito tantas amizades, tantas pessoas vieram me receber bem, que eu fiquei 1 hora depois que a escola fechou, na porta da escola conversando com a galera. Quando eu cheguei em casa,